Para se determinar o calor específico de um sólido, foi utilizado um calorímetro com capacidade de 50 calorias por grau Celsius, inicialmente em equilíbrio térmico com 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Em seguida, foram adicionados 40 gramas desse sólido a 122 graus Celsius. Após novo equilíbrio térmico, a temperatura notada foi de 22 graus Celsius. Determine o calor específico do sólido. Bom, essa é mais uma aula em que nós vamos aplicar o princípio fundamental das trocas de calor com um adicional, porque agora nós temos um calorímetro em que a sua capacidade térmica não é nula. Então, o calorímetro conta como um elemento envolvido nas trocas e nós temos a partir daqui então a quantidade de calor trocada pelo calorímetro mais a quantidade de calor trocado pela água mais a quantidade de calor trocado pelo sólido. E tudo isso deve ser igual a zero. Como foi fornecida a capacidade térmica do calorímetro, então nós usamos capacidade térmica multiplicado por variação de temperatura para o calorímetro, mais a água sofre uma variação de temperatura, calor sensível, M vezes C vezes ΔT. E por fim, o sólido também sofre a variação de temperatura desde 122 graus até 22. Então, M, massa do sólido, calor específico do sólido, variação de temperatura ΔT. Dos dados retirados do problema, então nós temos capacidade térmica do calorímetro 50. A variação de temperatura, observe que o calorímetro ele estava inicialmente em equilíbrio térmico com a água a 20 graus Celsius. E no equilíbrio, a temperatura fica em 22. Como no equilíbrio a temperatura é final, fazendo 22 final menos 20 inicial, mais a massa d'água são 200 gramas e o calor específico da água é 1. A água varia de temperatura igualmente ao calorímetro, então temos 22 menos 20, mais a massa do sólido é de 40 gramas, o calor específico é a incógnita e a variação de temperatura é 22 graus menos 122. Tudo isso igual a zero. Então, observe que nós ficamos aqui com 50, que vai multiplicar 22 menos 20, 2, mais 200, que multiplica 1, 200. 22 menos 20 dá 2, mais 40C, que multiplica menos 100, porque é 122 negativo com 22 positivo. Isso é igual a zero. Vamos jogar esse termo para o lado direito. 40 vezes 100 vai dar menos 4.000, que no lado direito fica 4.000. Mas observe que aqui eu tenho 100. Então, eu tenho 100 mais 200 vezes 2, 400, que é igual a 4.000, que multiplica C. Isolando C, nós ficamos com 500 divididos por 4.000, que é igual a C. E com isso, nós descobrimos que o calor específico corresponde a 0,125 calorias por grama grau Celsius. Então, observe as alternativas e você verá que isso aqui corresponde à letra D. Não vai embora ainda que nós temos mais um exercício e esse é do Enem. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente
e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Novamente, a aplicação do princípio fundamental das trocas de calor, em que a gente vai dizer que a quantidade de calor recebida pela água fria somada à quantidade de calor cedida pela água quente é igual a zero. Para a água fria, então, nós temos MF, massa da água fria, calor específico da água, variação de temperatura, mais massa da água quente, calor específico da água, variação de temperatura, tudo isso igual a zero. A massa da água fria nós não temos, procuramos uma razão. Observe que o calor específico é da água, como o C aparece nos dois termos, isso está igualado a zero. Pode simplificar o calor específico. E quanto à variação de temperatura, observamos que queremos uma temperatura final de 30 e a água fria inicialmente está a 25. Então, a variação de temperatura para a água fria é final 30 menos 25 inicial, mais massa de água quente, MQ. Queremos uma temperatura final de 30, mais inicial é de 70. Tudo isso igual a zero. Nesse caso aqui, 30 menos 25, eu tenho 5, que multiplica a massa de água fria, igual a 30 menos 70. Vamos lançar para a direita, ficamos com 40 MQ. E a razão pedida é a massa da água quente pela massa da água fria. Nesse caso aqui, nós temos 5 sobre 40, igual a massa da água quente sobre a massa da água fria. E com isso, chegamos no resultado da razão MQ sobre MF de 0,125 para essa razão. E observe, nós temos então como correto a letra B. E esse foi mais um exercício resolvido aqui no Physics. E aí, já deu seu like para nós? Pô, ainda não? Dá o seu like, ajuda o canal a crescer. Também pode compartilhar essa aula. Se tiver dúvida, escreve nos comentários. Ah, não está inscrito? Se inscreve então. Foi muito bom estar com você aqui. Até a próxima!